Olá, eu sou Vinícius Braz, aluno do mestrado profissional em ensino de biologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vamos conversar um pouco sobre a vida, mais precisamente sobre a diversidade de vida. Você já parou para pensar sobre a diversidade de vida existente em nosso planeta? Sabia que essa diversidade de vida que existe em nosso planeta possui várias características em comum? Desde uma simples bactéria até uma baleia azul, passando pelos fungos, protozoários e plantas. Todos nós compartilhamos várias características em comum. Uma delas é a nossa composição química. Agora, pensando melhor, afinal, de que somos feitos? Hoje, vou apresentar para você uma sequência de ensino investigativo sobre a composição química dos seres vivos para estudantes do primeiro ano do ensino médio. Este trabalho foi supervisionado pelo professor doutor Rafael Pinto Vieira. Que tal conhecermos um pouco sobre a aplicação dessa atividade? Vamos lá? Essa SEI foi desenvolvida na Escola Estadual José Pereira Cansado, localizada no município de Caeté, de modo em que os estudantes, ao final dessas atividades, possam reconhecer que os seres vivos são constituídos por átomos como qualquer outro tipo de matéria, o que revela uma identidade importante entre nós e os outros componentes do universo. Assim, desenvolveremos as habilidades EM13, CNT202X e EM13, CNT209X, presentes no currículo referência de Minas Gerais do ensino médio, em um total de 5 aulas de 50 minutos cada. Vamos lá? Na primeira aula, onde ocorreu a sensibilização e problematização, os estudantes foram incentivados a responderem alguns questionamentos com o objetivo de emergir e iniciar a construção dos conhecimentos prévios pelos estudantes. Além disso, esse momento também foi utilizado para a realização de um possível diagnóstico da turma. As perguntas de motivação feitas para os estudantes foram: o que é vida? O que os seres vivos possuem em comum? Quais as características comuns a todos os seres vivos? Neste momento, todas as respostas foram anotadas na lousa. E com isso, nós temos a criação dessa nuvem de palavra, onde temos os termos e as palavras relacionadas com o tema. Após a discussão inicial, foi realizada uma explanação sobre as características gerais dos seres vivos, de modo a introduzir o conteúdo. E neste momento, foi levantada a pergunta motivadora dessa sequência de ensino. Afinal, de que somos feitos? Os estudantes realizaram uma discussão junto com o professor sobre as suas hipóteses ao questionamento e isso encerramos a nossa primeira aula. Nas duas próximas aulas, que são geminadas, ocorreu a experimentação. Neste momento, foram introduzidas metodologias ativas de aprendizagem, como, por exemplo, a rotação por estações de aprendizagem e a aprendizagem baseada na experimentação, onde os estudantes foram divididos em 4 grupos de 6 alunos cada, e seguindo o roteiro de aula, que continha a contextualização geral do tema e as orientações para a execução de cada experimento. Além disso, no início e ao final de cada estação de aprendizagem, os estudantes permaneceram por 20 minutos. Eles buscaram responder as perguntas de caráter investigativo, como forma de potencializar o aprendizado. Na primeira estação, os estudantes se depararam com a pergunta: como uma árvore de 10 metros de altura consegue transportar água e sais minerais da raiz até a sua folha mais alta? A temática central dessa estação foi a água, que consistia em 3 experimentos, cujo objetivo principal era identificar as propriedades físico-químicas da molécula de água, como a polaridade, coesão, adesão e a tensão superficial. Na estação 2, os carboidratos, o experimento tinha como objetivo a identificação da presença de amido em diversos alimentos,
a partir do gradiente de coloração obtido após gotejar a tintura de iodo, que serviu como base para eles responderem a seguinte pergunta: um corredor de maratona, ao fazer sua refeição antes de um importante evento, fará a opção por um cardápio composto por frutas, carnes magras e leite, ou por um cardápio composto por pães, batata, arroz e massas? A terceira estação, eles foram convidados a refletirem sobre por que lavar as mãos com água e sabão, além de importante, é mais eficiente quando compararmos a lavagem utilizando apenas a água. Essa estação possui como temática os lipídios e consistia em um único experimento cujo objetivo era a observação e a comparação da ação de detergente junto às misturas realizadas, de modo a compreender o processo de emulsificação da gordura. Na quarta e última estação, a temática central foi as proteínas, que consistia em 2 experimentos, com o objetivo de identificar a presença da enzima catalase, uma proteína, em diversas amostras, além de comparar e associar o processo de desnaturação de proteínas sob diferentes variáveis, pH, solvente orgânico e temperatura. E com isso, a questão problematizadora era: por que a febre alta é tão perigosa? Os estudantes, nesse momento, buscaram responder as perguntas com base nos seus conhecimentos prévios e partindo da observação dos itens que existiam em cima da bancada, uma vez que as experiências realizadas estão relacionadas de alguma forma com a pergunta investigativa. Além disso, os estudantes, ao serem conduzidos pelo roteiro de aula prática, e à medida que realizam as experiências propostas para cada estação e percebem que de alguma forma há uma ligação entre elas, ocorrendo um maior engajamento entre a turma para a execução da atividade. E os estudantes começaram então a compreender que a ciência busca formas para explicar um determinado fenômeno ou resposta para um determinado problema. E até stories em redes sociais sobre as experiências teve. Afinal, hoje é dia de prática. Ao final dessas 2 aulas, foi realizado um momento de socialização com toda a turma, onde os estudantes compartilharam as suas impressões sobre cada estação. Nas 2 últimas aulas, a sistematização do conhecimento, houve uma explanação dos conteúdos como forma de sistematizar todas as informações assimiladas pelos estudantes até o momento. Durante a aula, foram apresentadas as principais características físicas e químicas e as funções das principais substâncias que compõem os seres vivos. Além disso, a todo momento houve conexões com as aulas anteriores, de modo que os estudantes possam estabelecer ligações entre a teoria e a prática. Como produto educacional, de modo a culminar essa SEI, foi solicitado aos estudantes que gravassem podcasts que expliquem as perguntas de caráter investigativo propostas pelo professor, nas aulas 2 e 3. Os podcasts foram divulgados em uma plataforma de streaming pelo professor no canal Biológica. Para ouvir os episódios, basta escanear o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora, vamos ouvir um pedacinho de um episódio, de um podcast, onde os estudantes irão responder a questão investigativa da Estação 1. Vamos lá? Com os estômagos fechados, nada de transpiração. Nesse caso, uma outra teoria pode explicar a subida da água pelo xilema. Se houver uma grande quantidade de nutrientes no solo e esses nutrientes forem absorvidos pelo xilema na raiz, a água será requerida para dissolver esses nutrientes. Essa entrada de água no xilema das raízes empurra então a coluna de água para cima, pressão positiva da raiz. Além disso, a água também pode subir por capilaridade, devido às forças de coesão entre suas moléculas e à adesão ao xilema, que é um vaso muito fininho. Em resumo, tudo isso só é possível graças às propriedades peculiares que a molécula de água possui. Esse é um dos motivos do qual a água é a molécula essencial para a vida. A análise dos podcasts realizados pelos estudantes
Percebe-se que houve uma evolução na compreensão dos conceitos e termos relacionados ao tema dessa SEI. Porém, é evidente que alguns termos, para alguns estudantes, não são familiares, como se pode perceber em alguns episódios. Além disso, durante toda a aplicação, percebe-se uma grande dificuldade entre os estudantes dos assuntos que necessitam de conhecimento prévio de química, por exemplo, como ligação polar, apolar, interações entre as moléculas, ligações peptídicas e glicosídicas e outros assuntos relacionados. Além disso, o ensino de bioquímica no ensino médio, ele perpassa por vários desafios, sejam em relação aos docentes ou até mesmo aos estudantes. Por fim, fica evidenciado no desenvolvimento dessa sequência didática uma defasagem na aprendizagem dos estudantes, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando vamos desenvolver uma abordagem investigativa, de modo a alcançar uma autonomia dos estudantes para a realização de vários processos que envolvam o ensino de ciências por investigação. É necessário que sejam realizadas intervenções pontuais, de modo que os estudantes consigam estabelecer uma relação entre o submicroscópico, microscópico e o macroscópico, associado ao desenvolvimento da autonomia, protagonismo e construção de um pensamento crítico, de modo a desenvolver uma aprendizagem